Fala pessoal, vamos mergulhar direto no foco da nossa análise de hoje. A gente vai explorar um diálogo simplesmente fascinante entre três gigantes: Paulo Freire, Henrique Dussel e Alfredo Bozzi. O nosso objetivo aqui é detalhar como o pensamento descolonial latino-americano bate de frente com o legado da colonização e, claro, entender as propostas reais de emancipação que eles oferecem. É incrível ver como as ideias desses três se conectam, desvendando as raízes da opressão e oferecendo saídas muito práticas. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por esses pontos. Primeiro, a colonização e a desumanização. Depois, a cultura do silêncio, a massificação da cultura, a educação libertadora, a proposta transmoderna e, para fechar, um futuro pluriversal. Bora lá? Então, começando pela nossa primeira sessão, colonização e desumanização, o trauma histórico. Olha só que absurdo isso! Para entender que a colonização foi muito mais que só ocupação de terras, a gente precisa olhar para essa brutalidade cultural. O Alfredo Bozzi analisa muito bem o olhar etnocêntrico dos cronistas da época. Os caras literalmente diziam que, como a língua tupi não tinha as letras F e RL, os indígenas não podiam ter nem fé, nem rei, nem lei. Dá para acreditar numa coisa dessas? Eles invalidaram culturas ricas e complexas desde o dia zero, com o único objetivo de excluir e apagar completamente essas identidades. E é aí que a gente entra no conceito de colonialidade. Não é a mesma coisa que colonialismo histórico, tá? A colonialidade é aquela estrutura sistêmica de poder e de enorme desigualdade que continua vivinha da Silva séculos depois que os colonizadores foram embora. Para o pensamento descolonial, é essa estrutura que dita as regras sociais de hoje e molda o capitalismo global. É basicamente o lado obscuro e inseparável da nossa dita modernidade. O que nos leva à nossa sessão 2, a cultura do silêncio e como os oprimidos são silenciados. Bom, como é que essa dinâmica toda se sustenta hoje em dia? O Paulo Freire matou a charada com o famoso conceito de cultura do silêncio. E não estamos falando só da falta de educação formal. É um mecanismo onde o direito de você expressar a sua própria visão de mundo é totalmente negado. Através do que o Freire chama de ações antidialógicas, ou seja, ações que esmagam qualquer chance de diálogo real e impõem uma única verdade. As pessoas marginalizadas são forçadas a engolir e internalizar de forma passiva a realidade do opressor. E se a gente trouxer isso para os dias de hoje? A análise propõe uma comparação brilhante entre o silenciamento histórico e o algorítmico. Antigamente, o silenciamento era na força bruta mesmo, tipo proibir o voto ou negar a alfabetização. Mas hoje a gente tem as plataformas digitais. Elas dão aquela ilusão de liberdade, né? Mas, na real, elas controlam as regras da comunicação e cortam drasticamente a profundidade do debate. Em vez de um diálogo de verdade, o indivíduo acaba isolado, virando só mais um dado para gerar engajamento. É a velha dominação colonial reciclando a sua cara no ambiente digital. Mudando de marcha, vamos para a seção 3, massificação e cultura erudita, o verdadeiro campo de batalha cultural. O Henrique Dussel montou um mapa super claro de como essa hierarquia cultural funciona. No topo de tudo, mandando em tudo, a gente tem a cultura imperial e metropolitana. Ela é sustentada internamente por uma elite intelectualizada e por uma cultura de massa que, convenhamos, serve mais para alienar. Mas o detalhe de ouro aqui. Do lado completamente oposto dessa engrenagem, existe o que o Dussel chama de exterioridade, que é o quê? É a cultura popular autêntica, de resistência. É ali que mora o verdadeiro núcleo intocado e o centro real de emancipação dos povos. E o Alfredo Bozzi pega exatamente esse gancho para fazer uma reflexão genial sobre as artimanhas da tecnoburocracia. Ele nota que o neocapitalismo avançado tem uma facilidade absurda de engolir as ideias de vanguarda. Sabe quando uma crítica super afiada de repente vira mercadoria, vira modinha e acaba perdendo totalmente a força? Pois é, quando o sistema pacifica e absorve a rebeldia para o grande mercado, ela para de chocar e falha completamente em mudar o status quo. O peso de todo esse diagnóstico histórico traz uma pergunta urgente e inevitável para a gente. Como quebrar esse silêncio e desmontar esse legado colonial? É aqui que a gente vira a chave nessa explicação. Vamos sair da fase de apenas apontar o problema e começar a olhar para as curas práticas e filosóficas que esses autores propõem. Chegamos na seção 4, Educação Tradicional versus Libertadora, a pedagogia como a nossa grande cura. O contraste conceitual aqui simplesmente grita, viu? A educação tradicional é aquela coisa mecânica, de decoreba, de enfiar na cabeça dos alunos o que o Bozzi e o Freire chamam criticamente de letras mortas. Ela exige obediência passiva e ponto.
Já a educação libertadora é o extremo oposto disso. Ela foge de qualquer manipulação, ela quer instigar a curiosidade e foca em construir uma consciência crítica super sólida, tanto sobre nós mesmos quanto sobre a realidade concreta ao nosso redor. E o coração disso tudo, a palavra mágica do Freire, é a conscientização. Ela é um motor que realmente nos leva à emancipação. É sobre juntar reflexão contínua com ação de verdade na sociedade. Isso dá o poder para o indivíduo que antes estava lá silenciado e passivo, de ir e transformar a própria realidade. É isso que dá a base intelectual para a gente superar essas disparidades brutais que ainda existem. Expandindo isso para uma escala global, vamos para a seção 5, a proposta da transmodernidade, o horizonte filosófico do Henrique Dussel. Gente, um aviso importantíssimo. Transmodernidade não é a mesma coisa que pós-modernismo europeu de jeito nenhum. A ideia do Dussel é um projeto pluriversal que nasce daquela exterioridade que a gente falou agora há pouco, ou seja, da periferia oprimida da modernidade. Significa resgatar e valorizar ativamente os saberes tradicionais que foram varridos para debaixo do tapete de forma injusta, criando assim um diálogo intercultural simétrico, de igual para igual, focado no sul global. E ele até dá um roteiro estratégico bem prático para isso. Passo 1, a gente precisa recuperar e valorizar os elementos culturais negados. Passo 2, articular uma autocrítica interna profunda das nossas próprias tradições. Passo 3, cultivar o chamado pensamento de fronteira, que é dominar várias lógicas diferentes sem se render a elas. E, por fim, juntar tudo isso para construir resistência de verdade e muita criatividade cultural. O que nos traz a nossa reta final. Seção 6. Rumo a um futuro pluriversal, sintetizando a nossa visão descolonial. Olha só como essas peças se encaixam perfeitamente. É como um grande quebra-cabeça. O Paulo Freire entra com a pedagogia, combatendo a cultura do silêncio lá nas bases comunitárias com a conscientização. O Henrique Dussel vem com a filosofia, batendo de frente com a modernidade eurocêntrica para criar uma rede pluriversal através da transmodernidade. E o Alfredo Bozzi ataca na cultura, diagnosticando a tecnoburocracia e combatendo os efeitos da massificação ao valorizar a experiência vivida das pessoas no dia a dia. Eles agem em frentes diferentes, mas no objetivo super compartilhado. E tem um alerta do Dussel aqui que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. A gente precisa desesperadamente trocar o ritmo predatório de destruição do capitalismo pela sabedoria ecológica que já existe nas matrizes indígenas. É simples assim. Se a gente não fizer isso, a análise deixa claríssimo que a gente vai enfrentar um risco autêntico de suicídio coletivo causado por essa lógica insustentável de consumo moderno. Mas para ancorar toda essa teoria densa na nossa essência, na nossa humanidade mesmo, o Freire nos traz um lembrete inesquecível. Todo esse esforço descolonial se resume numa coisa que ele chama de vocação ontológica de ser mais. Ou seja, a meta suprema é garantir que todo ser humano tem o direito fundamental de existir de forma autêntica e plena, superando de vez os obstáculos da opressão. E para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo vocês com uma provocação para a gente levar para a vida. Nessa nossa era digital, onde as redes algorítmicas mimetizam o debate livre e tentam definir a nossa narrativa, quem é que realmente controla os limites do nosso diálogo hoje? Será que a gente quebrou mesmo a corrente do silêncio conformista? Ou o velho maquinário imperial só atualizou a sintaxe dele de forma invisível nas nossas telas? Fica aí o desafio constante da gente continuar desvendando e derrubando as barreiras que ainda tentam nos silenciar. Até a próxima, pessoal!